Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Criminalistas do Interior. E eu, como sempre, na presença do ilustre advogado aqui, criminalista, Dr. Edson Ferrari, especialista em direito previdenciário, direito do trabalho, direito civil e vamos montar um canal de direito penal, né? De maneira alguma, não tenho o mínimo conhecimento nessas áreas. Brincadeiras à parte, estou aqui com o Dr. Edson Ferrari, criminalista de mão cheia, como sempre aponto, membro aqui da Comissão de Prerrogativas da OAB de Mairink, especialista em direito penal e processual penal. Um prazer estar aqui com o doutor, viu? E aqui do meu lado, esse brincalhão aqui, né? O doutor André Estevão, especialista em direito penal, um cara, na hora de falar de direito penal, muito sério, conhece muito, profundo conhecedor aí do direito penal e também um grande divulgador de teses penais por aí, né? Tem sempre algumas teses aí interessantes. Falando em tese, hoje, doutor, seguinte, cliente chega no seu escritório e fala, doutor, eu quero te contratar. E aquele que está começando aí nas carreiras criminais, acabou de sair da faculdade, fez o tal do exame da OAB, que cada vez mais tá mais fácil de passar, tão facilitando, aliás, a vida do pessoal. Se fizer uma boa faculdade, consegue. Mas aí o que acontece? O advogado está acostumado a estudar aquelas teses esdrúxulas para o exame da ordem. Sim. Uma tese lá que, às vezes, em 30 anos de carreira, ele vai usar uma vez só. Uma vez. Mas aí chega o processo para ele. O que ele tem que fazer? O que ele vai fazer agora ao analisar o processo? Colega criminalista aí, iniciando a carreira. Primeira coisa, você vai pegar o processo, você vai analisar ponto a ponto o processo, viu? Isso é muito importante, doutor. Eu costumo trabalhar muito com mapas mentais, gosto muito. Então, quando eu tenho que analisar um processo, o que eu faço? Pego o processo, dou uma olhada nele, já vou anotando teses. Primeiro, nulidades e prescrição. É a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, né, doutor? Você vai bater o olho no processo? Bom, primeiro vamos analisar questões aqui de prescrição. Superada essa análise... O que é importante na prescrição, depois a gente grava um também de dica de prescrição. Mas é importante já saber a idade do réu. Sem sombra de dúvida. Para a prescrição não correr contar pela metade. Você Primeira coisa que a gente costuma fazer, né? Qual que é a tua idade na data dos fatos, né? Exatamente. Então, superada essa questão da prescrição, você vai analisar prováveis nulidades, né? Claro que você vai fazer uma análise detalhada. A partir daí, com todo esse bojo aí da análise, você vai partir para questões de mérito aí, né, doutor? É a ideia. Mérito sempre é o final. Primeira coisa, então, que você tem que fazer, antes de discutir se o cliente é bonzinho ou se é malzinho, Exato. vai olhar o processo. Como é que tá? Tá dentro da legalidade? Não tá. Tem prescrição, tem nulidades. Opa, então é isso que você foca. Primeiro de tudo, colega, não se perca ainda em primeiro provar que o seu cliente é bonzinho ou se ele é malzinho. Vá ao processo. E aqui quero tomar emprestado, para mim, o maior advogado que já existiu. O maior advogado e maior criminalista que já existiu. Eu falo do Mestre Jesus. Uma história muito conhecida, está no Evangelho de João, de São João, capítulo 8. É uma história bem conhecida, aquela da mulher adúltera que foi apanhada em adultério. Trouxeram para Jesus. E aí disseram o seguinte, doutor. O pessoal falou assim, Jesus, olha, a lei, o Código Penal da época diz que uma mulher que é apanhada em adultério a pena lá é lapidamento, ou lapidação, morte por apedrejamento. E agora? Olha que coisa interessante. O que Jesus fez? Jesus vai e começa lá a escrever lá na areia, aí o pessoal, e fala aquela famosa frase, né, que tem algumas frases que transpõem tudo, né? A linha do tempo vem quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi deixando. Né? Só que é interessante notar que a lei penal da época dizia que adultério tinha que ser punido com morte, de lapidação, por apedrejamento. Mas a própria lei dizia que para adulterar tem que ter um homem e uma mulher, e só foi trazida a mulher. Tinha um erro processual, muito grande. E o que Jesus fez? Atacou
o processo. Não foi discutir se a mulher era boazinha ou se era malzinha. Ele foi atacar primeiro o processo. Olha que grande dica do mestre dos mestres. Primeiro, advogado criminalista, olha o processo. Ataque o processo. Ataque o processo. Ataque o processo. Você atacou o processo. Ele absolveu ela, Sim, atacando o processo. exatamente. E no final ele diz assim, ó, vai e não pegues mais. Ele falou assim, ela era culpada. Ou seja, ela não era boazinha, ela era malzinha. Mas primeiro ele atacou o processo. Essa é uma grande dica pra gente. A gente tem que primeiro atacar o processo. Então fica aí a dica pro nosso querido colega iniciante. Pegou o processo, ataque o processo. Ataque o processo. Depois questões de mérito aí, discussões, né? Depois vamos discutir se é bonzinho ou se é malzinho. Perfeito. Doutor, papo Legal. mais uma vez Gostei. agradável. É isso. Faça direito do trabalho, hein? Valeu, pessoal. Forte abraço.